Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Henrique Lima mais uma vez. Dessa vez vou trazer uma curta análise sobre uma parte de um debate aqui de um podcast Três Irmãos, do Miorim, o ANCAP, né? E o sindicalista Weller. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for, perdão. Cara, assim, deu 50 minutos que eu tô assistindo, tem mais quase 2 horas e 40 ainda assim, mas assim, é um show de absurdo. E aí eu quero trazer um falso debate que essa galera traz sobre o empreendedor, né? Como se é possível prosperar e ser bem-sucedido dentro do empreendedorismo. Dito isto, vou levar vocês aqui para a tela para a gente pensar sobre isso. Trabalhadora que é explorada Isso. todos os dias. Aí tem uma grande diferença pro nosso debate. Eu só pude ascender socialmente porque eu não fiz assim. Senão eu jamais teria ascendido socialmente. Não sei. Se eu não teria ascendido socialmente. Eu ascendi socialmente porque eu aceitei condições que estavam abaixo de qualquer acordo coletivo. Vamos lá, para contextualizar vocês, né? Eles estão falando sobre acordos coletivos, né? E aí o Miorin diz que existem possibilidades de pessoas que conseguem negociar com o patrão. Vamos lá. Ele usa a exceção para tentar mostrar a regra. E não é assim que funciona, né? Não é porque uma pessoa consegue negociar com o seu patrão e olhe lá, né? Que todo mundo vai conseguir. Como é que um funcionário lá do McDonald's, como o próprio ele estava falando, vai conseguir negociar com o patrão? Como é que o funcionário de caixa aqui do mercadinho aqui, ou de uma grande rede, como atacadistas, vai conseguir negociar com o patrão? O cara vai dizer, olha, minha filha está doente, eu preciso levar ela ao hospital, tem como o senhor não descontar da minha diária? O patrão nem lá existe. O patrão nem lá existe. Ele vai delegar a função de dizer não para um outro trabalhador que vai dizer não para essa pessoa. Às vezes com ar de superioridade, às vezes só porque é o que tem que ser feito, porque ele é um subordinado como qualquer outro. Dito isto, por que que isso acontece? Quando é que isso é possível de existir essa negociação? Primeiro, se você tiver uma taxa de desemprego muito baixa, dentro daquela determinada qualidade, dentro daquele determinado emprego, né? Dentro daquela determinada função. Por exemplo, ele deu lá o exemplo aí do tal de Pedro, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Ah, e aí, sei lá, eu não sei o que, o Pedro, você conseguiria alguém para substituir o Pedro? Não. Então, você precisa colocar que ele trabalhe mais. É isso. Ele disse isso, né? Lá no começo do podcast, né? Justificando o não fim da escala 6 por 1. É aquele meme, né? Se você é um bom funcionário, a única coisa que você ganha é mais trabalho, né? Se você é pau para toda obra, toda hora vai ter obra. E aí, se você tem uma especialização muito alta e só existe você ou poucas pessoas que fazem aquela determinada função, você consegue negociar salário, você consegue negociar tempo, né? Mas tirando isso, que a exceção não vai funcionar assim. E vamos lá, vamos pegar o exemplo do Pedro. O Pedro hoje é esse funcionário aí que eles disseram que é insubstituível. Daqui a um tempo, outros Pedros vão surgir, porque as pessoas vão se especializar, vai aumentar essa quantidade de especialização, porque isso faz parte da dinâmica da divisão social do trabalho, né? E aí, tal hora, o Pedro não vai conseguir mais negociar. Então, esse debate que ele tá propondo aqui, ele não existe. Eu ascendi socialmente porque eu escolhi uma série de opções e uma série de empresas que foram, inclusive, eu trabalhei para a China. Isso E aí, ele falou aqui também que ele só conseguiu ascender socialmente porque ele negou alguns empregos, alguns trabalhos, negou a CLT. E aí, assim, de acordo com essa galera ANCAP, ou os capitalistas, a ascensão social, a mobilidade social, depende da CLT? Não é só trabalhar que todo mundo vai ascender, né? E aí isso é um falso debate. Por quê? Porque não existe mobilidade social do jeito que esse cara está falando dentro do sistema capitalista. A pequena mobilidade social existente dentro do sistema capitalista, onde você sai ali de pequenas, da classe B, C, e fica nessas mobilidades que são falsas diante das ideias marxianas, né? Porque nós temos duas classes sociais, que são os trabalhadores e os proletários. Enfim. Então, qualquer coisa que esteja ali dentro, você não está saindo de uma classe para outra, né? Você está mudando ali a sua renda. É isso. É isso. Está mudando somente sua renda. Certo? Dito isto, imagina esse debate. Eu vou deixar ele terminar de falar.
É uma coisa que eu não falo, geralmente. Mas um dos motivos pelo qual eu hoje odeio a China é porque eu trabalhei para a China. Eu trabalhei com uma empresa chinesa chamada Coinex. Eu trabalhei com uma empresa Agora é americana minha vez de chamada fazer a ShapeShift. pergunta, né? Eu trabalhei para várias empresas com diversos modelos. E eu trabalhei em modelos em que eu trabalhei 24/7, muitas vezes sendo acordado 2 ou 3 da manhã, desesperado, profundamente desesperado, porque eu tinha que trabalhar. Foi porque eu rejeitei toda e qualquer possibilidade de formalização que eu me tornei uma pessoa mais bem-sucedida a tal ponto de ter um mínimo de padrão de vida e poder ter hoje 2 filhos. E aí, olha só como é interessante, né? Ele fala que ele rejeitar as formalidades é o que fez ele ascender. Então, me diga uma coisa, a senhorinha que vende pipoca na praça ou salgadinho na pracinha, ela vai ascender socialmente porque ela rejeitou qualquer tipo de formalização? Ou ela vai ascender socialmente porque agora ela é MEI? Né? Esse debate ele é completamente absurdo, fora da realidade e falso. 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 Não tem o que dizer, é falso. Né? E aí, o que acontece? Para além disso, é preciso entender que não existe, dentro do sistema capitalista, um espaço onde todo mundo seja empreendedor, onde todo mundo seja PJ, onde todo mundo seja MEI. Porque se isso acontecer, como é que será gerado mais valor? A mais-valia relativa, absoluta, qualquer forma disso. Quem que vai consumir se ninguém vai trabalhar para os outros? Como é que vão ter produtos a serem consumidos? Quem é que vai fabricar o celular, a TV, o carro, a roupa? Porque são formais. Ou vocês acham que todas as empresas agora vão começar a contratar PJs? Porque, de acordo com a lenda que essa galera acredita, os ANCAPs, né? Se o mercado vai se autorregular, não tem mais nenhum tipo de vínculo entre a empresa e a pessoa, e aí ele é PJ. E aí ele vai lá pro patrão e diz, ó, como eu sou PJ, amanhã eu não vou trabalhar aí, viu? Porque eu vou pegar uma praia, né? O que que acontece com esse cara? No outro dia o patrão não contrata mais ele. É a mesma coisa que ele tá demitido, gente. É a mesma coisa que ele tá demitido, né? É isso. Não existe dentro do sistema capitalista essa ideia onde todo mundo vai prosperar dentro do sistema capitalista. No modelo deles de sucesso, né? Porque o capitalista é sobre isso, é sobre dinheiro, poder, lucro, acúmulo de capital. Não é sobre pessoas. O capitalismo não é sobre pessoas. Ele está dizendo que ele só foi possível ter vida porque ele é PJ, porque ele não é formal. Aí ele está dizendo o seguinte, que trabalhou lá 24 horas por 7, não sei o que, acordava tal hora de madrugada. Isso é a vida do PJ. Isso é vida? Ele mesmo disse que não. Ele mesmo está se contradizendo, né? A famosa dialética aí, né? Contraditório, né? A famosa ideologia que quer mostrar uma coisa, mas ela acaba mostrando outra. E aí o que acontece? Ele disse no começo do podcast que tem 20 funcionários. 20. Então, os 20 funcionários dele, veja, mesmo que sejam PJ, ele está alegando que são funcionários dele. São empregados dele. E aí diz que tem lá alguns funcionários que trabalham na escala 7x0. 7x0. Esse cara está interessado em qualidade de vida das pessoas? Não está. Ele está interessado em manter a sua empresa funcionando e gerando lucro para ele, com a desculpa que está gerando mais renda para o PJ, porque já que ele vai trabalhar mais, ele vai ganhar mais. Mas o que adianta ganhar mais se você não tem lazer, se você não tem vida, se você não tem tempo, se você acorda da hora da madrugada, como ele mesmo disse, desesperado. Né? Então, esse debate do empreendedor de si mesmo, que é um debate que ascende junto do neoliberalismo, inclusive o próprio governo atual, petista, social-democrata no máximo, né? Coloca em questão, né, do empreendedor de si mesmo, que nada mais é do que uma brincadeira que essa galera faz com o que antigamente era o autônomo. Hoje é o empreendedor, mas é a mesmíssima, sem tirar nem pôr, precarização do trabalho, na maioria das vezes, tá? Há exceções, mas exceções não constroem regras, certo? É isso, jovens. Espero que tenha ficado claro que não é possível ter um planeta capitalista onde todo mundo seja empreendedor de si mesmo, onde todo mundo seja PJ. Isso não existe. É preciso que haja funcionários. E de acordo com essa galera, o funcionário ele nunca vai ter assistência social,
não vai ter vida, não tem direito a ter filhos, como ele falou, com qualidade de vida. Foi isso que ele disse. Ele não se percebe dizendo isso, porque ao passo que ele tenta mostrar alguma coisa, essa coisa que ele tenta mostrar gera outra coisa por trás, que é a verdadeira face do sistema capitalista. Certo? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu falei que esse vídeo era bem rápido. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Faltam 9 pessoas para a gente alcançar a nossa meta de 100 inscritos. Certo? Valeu! Falou!